Ok, vamos mergulhar nisso. Já pararam para pensar no que acontece quando um gênio, lá do século IX, decide documentar as pessoas mais avarentas, pão duras e absolutamente mesquinhas de toda a sociedade? Pois é, a gente vai fazer exatamente essa exploração hoje. Vamos entrar num universo histórico cheio de táticas absurdas de economia extrema que chegam a ser cômicas de tão surreais. E para isso a gente vai usar essa belezura aqui como fonte. Essa é a edição bilíngue do Livro dos Avarentos, ou Os Miseráveis, cujo título original em árabe é Kitaba al-Bukalá. E olha, não é um livro qualquer, tá? É literalmente um portal do tempo super detalhado para a vida social do Oriente Médio medieval. Ele prova pra gente que essa preocupação maluca em não gastar um centavo definitivamente não é uma invenção moderna. Mas antes de entrar nas fofocas da época, a gente precisa se situar. Estamos em pleno Califado Abássida, a famosa Era de Ouro do Império Islâmico. O autor, Al-Jarris, nasceu na cidade de Basra por volta do ano 776 d.C. E esse cara era um gênio, um polímata super prolífico, com um olhar afiadíssimo, que basicamente ajudou a criar as bases da prosa árabe clássica. Ele circulou pela alta sociedade de Bagdá e escreveu sobre tudo o que vocês possam imaginar antes de falecer em 869. Ele nos deixou um legado incrível de observação do comportamento humano. Seção 1. O Livro dos Miseráveis, documentando a frugalidade no século IX. Agora, o que é realmente interessante sobre essa situação aqui é a empatia do autor. Essa obra não é só um monte de críticas vazias, sabe? É uma verdadeira enciclopédia sociológica, engraçada e surpreendentemente livre de julgamentos. O Al-Jarris conta essas lendas urbanas de gente sovina, desde sábios até comerciantes, com muito realismo. Ele deixa claro que não revela os nomes verdadeiros de quem passava vergonha por causa da avareza, porque ele entendia que, muitas vezes, as circunstâncias difíceis da vida forçavam a pessoa a agir assim. Ele só dava o nome aos bois quando o próprio pão duro achava graça da situação e contava suas próprias manias excêntricas como se fosse uma piada numa roda de amigos. Seção 2. Mestres da frugalidade extrema, ou a arte de economizar cada centavo. E quando a gente fala de economizar, tem gente que transformou isso numa verdadeira ginástica mental. O caso de Macada Alcamaria é simplesmente espetacular. Ela era uma viúva que ganhou uma ovelha inteira para um sacrifício tradicional. E morrendo de medo de desperdiçar 1 milímetro do animal, ela mapeou o uso de literalmente cada parte do bicho. Chifres viraram ganchos de teto para proteger a comida dos ratos. Intestinos foram transformados em cordas hiperresistentes para arco. Os ossos, triturados para fazer um fogo que soltava menos fumaça. Mas o prêmio de criatividade vai para o sangue quente e gorduroso. Sem brincadeira, ela usou sangue para untar panelas de metal novinhas e fortalecer a estrutura delas. Isso que é uma engenharia da frugalidade. E a gente não pode esquecer do famoso ventilador de chão de terra. Olha a ideia do Asat Ibn Joni, que era um médico da época. Naquele tempo, o luxo era pendurar panos molhados com águas perfumadas no teto para refrescar o ambiente. Ele se recusou a pagar por isso. O que ele fez? Ele cavava o próprio chão de terra da sala dele e inundava com a água do poço local que, detalhe, era tão salgada e amarga que nem os animais bebiam. A terra absorvia aquele líquido e gelava o cômodo inteiro de baixo para cima. Custo total dessa operação? Zero. E ele ainda se achava o máximo, um mestre supremo na arte de fugir do calor do verão sem gastar um tostão. Seção 3. Os anfitriões mesquinhos. E o que acontece quando os hóspedes se tornam um grande peso financeiro? Bom, a gente sabe que na cultura árabe a hospitalidade sempre foi sagrada, um verdadeiro pilar de honra. Mas nessas histórias, receber visita virava um pesadelo financeiro e as pessoas simplesmente jogavam as regras sociais pela janela. A expectativa era aquela mesa farta, maravilhosa, cheia de iguarias, a realidade, duelos de resistência. Pega o exemplo hilário de Yahya bin Asid. No meio do jantar, ele levantava um pãozinho minúsculo na palma da mão, como se fosse um troféu que ninguém queria, e literalmente desafiava qualquer um ali até a cara de pau de pedir um segundo pão. Era puro terror psicológico, gente. Ele constrangia os convidados até passar a fome de todo mundo. E tem também a história de um fidalgo super rico que tratava as visitas como se fossem um estorvo. Ele recebeu 2 pessoas em casa, pegou um único frango duro pra caramba, cortou bem no meio e deu uma metade para cada convidado. E o cara não tinha o menor pudor. Na mesma hora, na frente de todo mundo, ele virou pro empregado e exigiu que trouxessem pra ele, e só pra ele, um frangolim super suculento e macio. Dá pra acreditar numa audácia dessas? Mas o karma vem rápido e o desfecho dessa história é maravilhoso. No meio do jantar, a luz da vela apaga do nada. Breu total.
Um dos convidados, que devia estar morrendo de raiva, aproveitou a escuridão e roubou a carne macia do prato do anfitrião. Quando a luz voltou e o dono da casa percebeu que foi passado para trás, ao invés de ficar com vergonha pela própria sovinice, ele ficou furioso e soltou a pérola. É exatamente por esse motivo que os reis não comem com a plebe. E o nível de cálculo só piora, como na famigerada estratégia do cabrito cru. Um cara chamado Kais tinha uma tática diabólica. Ele mandava o cozinheiro servir a carne do cabrito completamente crua para os convidados. A ideia era óbvia: a carne ia estar impossível de mastigar, ninguém ia ter coragem de comer e o prato voltava intacto para a cozinha. Aí, durante a noite, ele mandava terminar de assar o bicho bem devagarinho para que ele próprio pudesse comer tudo servido frio no dia seguinte. Assim ele escapava de dividir a melhor parte da refeição. Um verdadeiro estrategista da mesquinhez. Seção 4. O pior senhorio. Uma masterclass de extorsão com Al-Kindi. Agora a gente vai conhecer uma lenda da extorsão imobiliária, o proprietário Al-Kindi. Esse cara não queria só receber o aluguel em dia, não. Ele exigia todo tipo de taxa absurda. Esterco do cavalo do inquilino, cascas de romã, a poeira que o pessoal varria do chão. O Al-Kindi recolhia absolutamente tudo para usar como combustível gratuito para o próprio fogão. Mas a jogada de mestre dele, de um jeito bem sinistro, era a chantagem emocional. Ele inventou uma regra de que cada inquilino tinha que mandar para ele uma concha de qualquer comida que cozinhasse. O motivo? Ele dizia que a esposa dele estava grávida. Aí, ele espalhou um boato de que se os vizinhos fizessem uma comida muito cheirosa, a mulher dele ia passar mal de vontade. E se ela perdesse o bebê por causa do cheiro, o vizinho ia ser processado e obrigado a pagar um preço de sangue altíssimo. Ou seja, ele basicamente arrumou um jeito genial e aterrorizante de fazer os vizinhos alimentarem a família dele de graça todos os dias. E o ápice dessa ganância toda rolou por causa de uma bobeira. Um morador dele ia receber um primo e o filho desse primo em casa por um mês, 30 diazinhos. Assim que o Al-Kindi ficou sabendo, ele já mandou uma notificação avisando que o aluguel ia dar um salto de 30 para 40 dirhams, que era a moeda da época. Tudo friamente calculado com base no número de cabeças respirando debaixo do teto dele. Isso ilustra brilhantemente a lógica insana do Al-Kindi para espremer cada centavo de um argumento. Quando o inquilino perguntou como que 2 pessoas a mais podiam gerar um custo extra numa casa tão grande, o Al-Kindi escreveu um manifesto gigantesco sobre física e decomposição de materiais. Na carta, ele argumenta que mais pessoas significam mais pés descendo a escada, o que arrasta mais pó, que desgasta o barro das paredes, que desgasta as dobradiças das portas. Ele chegou ao absurdo de dizer que o peso extra das visitas ia forçar as vigas, entortar tudo e fazer o prédio inteiro desabar. E a paranoia não parou por aí. Ele começou a listar cenários super catastróficos, falando de potes de água extras apodrecendo o rodapé, até chegar na grande cartada final, o fogo. O Al-Kindi mandou um aviso dizendo que mais gente significa mais fome. Mais fome exige mais fogueiras acesas à noite, o que gera mais faíscas. A conclusão maluca dele foi que parentes visitando, inevitavelmente, causam incêndios que queimam as casas inteiras e levam os pobres proprietários à ruína total. Dá para acreditar? Depois dessa viagem por esses contos milenários de sovinice, indo de roubos de frango na escuridão até aumentos absurdos de aluguel por causa do desgaste de degraus, fica aquela pulga atrás da orelha, né? A gente observa essas angústias todas pelo medo de gastar dinheiro e surge a pergunta: será que a nossa essência mudou alguma coisa nesses últimos 1.200 anos? Será que as tretas de aluguel, o estresse com as contas do mês e as desculpas para não dividir a conta no jantar são tão diferentes hoje do que eram na Bagdá do século IX? Fica aí a provocação para a gente olhar para o nosso próprio comportamento no presente através dessa lente incrível do passado.